Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Vamos falar hoje sobre este livro aqui, né? Eu me incomodo muito quando eu vejo a juventude dizendo que o PT quebrou o Brasil, que o PT é isso, que o PT é o partido mais corrupto. Tem que ler esse livro, chamado A Privataria Tucana. Esse livro é um livro, ele é tão bestial, né, que é um livro que o Amaury Ribeiro, que publicou esse livro, ele escreveu a acusação e é cheio de documentos para provar. O livro tem mais documentos. Ó, vocês têm documento, né? O livro é chapado de documento, tudo documento, né? Da corrupção no governo FHC, tá? Primeiro a gente tem que lembrar um pouco da história democrática do Brasil. O Lula perdeu a eleição em 89, por quê? Por causa do escândalo da Rede Globo, todo mundo já sabe, inclusive a Globo confessou, mas nunca fez um pedido de desculpas, né? Ela sempre fica pedindo para o PT fazer uma autocrítica, mas ela não faz, né? O PT, ela cobra do Lula uma autocrítica, mas ela ela não faz autocrítica da eleição que ela roubou e já admitiu do Lula, né, favorecendo o Collor. Ela não fala que ela trabalhou a favor da Lava Jato para botar o Lula na cadeia e eleger o Bolsonaro. E o Lula está inocentado, né? E quem não é condenado em última instância não responde crime, não é criminoso. Né? O criminoso é quando ele é julgado em última instância, então ele é inocente, né? Ela não pediu desculpas. A ONU, ela demorou 24 horas e não faz uma autocrítica, né? Ela só quer que o PT faça uma autocrítica. E ela não falou nada sobre esse livro, A Privataria Tucana. Mas eu vou falar algumas coisinhas aqui, né? O que foi o governo FHC, né? O Lula perdeu a eleição em 89, tudo bem, né? Quase ganhou, mesmo com a trapaça da Globo, quase ganhou, né? Mas a patifaria era muito grande. Mara Mato, por exemplo, presidente da Fiesp, dizia que 800 mil empresários iriam embora se o Lula ganhasse a eleição, né? Um monte de jornalistas da Globo, eu não voto jamais nele porque ele é um analfabeto. Engraçado que o analfabeto, depois que saiu da presidência, já tinha 37 títulos, doutor honoris causa, e FHC só 18, né? Então, né, tem mais títulos hoje, né, de doutor honoris. O Lula é o político mais homenageado do país, né? E um dos mais... Aliás, é o mais homenageado da América, né? Ele tem 300 títulos internacionais e nacionais. Dentre eles, os 37 títulos do doutor honoris causa, que superou, inclusive, Paulo Freire, que morreu, né? Aliás, que ontem fez 25 anos do falecimento de Paulo Freire. Ele morreu no dia 2 de maio de 1997, né? Talvez eu deixe aqui nos comentários, na descrição, a última entrevista dele, que é fantástica, muito bonita, né? Ele disse que gostaria de ser lembrado quando morresse como um homem que amou profundamente a humanidade, né? E esses patifes ficam falando mal de Paulo Freire, nem conhecem a obra dele, né? Talvez porque Paulo Freire tem uma obra que liberte o ser humano da alienação, e isso é perigoso, né? Imagine para esses pastores aí que ficam vendendo fé, um homem, né, um Valdomiro que vende um tijolo de R$ 200, tijolo para construir sua casa santa, né? Se uma pessoa crítica, reflexiva, como defende Paulo Freire, iria cair num ponto desse. Vamos lá. Então Lula perdeu, beleza. 1994, né? O Itamar já tinha começado, né? Tancredo Neves não ganha a eleição no colégio eleitoral, não assume, né? Porque morre antes, morre 21 de abril, né? E assume José Sarney, né? José Sarney dá espaço para a entrada do Fernando Collor. O Fernando Collor sofre impeachment em 92. Né? O governo Sarney foi uma tragédia, né? A inflação 80% ao mês, né? Era uma coisa absurda, né? Tanto que tinha um gatilho salarial. Mas eu me lembro, eu estava começando a trabalhar, registrado em carteira com 18 anos, eu me lembro que a gente ganhava bem, mas tinha muita gente passando fome nesse país, né? Muita gente. Eu tive sorte porque eu comecei a trabalhar aos 15 anos, então, né, quando eu saí do emprego, eu era guardinha mirim, né? O pessoal que eu trabalhava no setor já me indicou para uma empresa, né? Eles eram compradores,
E eu acabei, né, já saí do camp, né, do ciclo de amigos menores patrulheiros, entrei direto na empresa e de lá nunca mais parei de trabalhar, estou me aposentando esse ano, né, depois de 30 anos de trabalho. Né. Sou novinho, mas tenho bastante tempo rodado. Vamos lá. E aí veio o governo, o Collor caiu, assumiu Itamar Franco e começa as privatizações. Né. Eu sou de Cubatão, né, Cubatão, São Paulo, e a Cosipa, né, a Cosipa foi privatizada em 93, né, era o governo do Itamar Franco. Né. Eu me lembro como hoje, entrou batalhão da Polícia Militar, tropa de choque, cavalaria, os cosipanos resistindo, né, mas não teve jeito, foi privatizado. Né. E aí veio o que eu já anunciei, o PDV. Né. Esse PDV vai acompanhar o governo Itamar, Fernando Henrique. PDV é o quê? Plano de demissão voluntário. Né. A Cosipa tinha 30 mil funcionários, todos bem pagos, né? Depois da privatização, a comida era de boa qualidade, assistência médica da Cosipa, plano de aposentadoria, era, né? O trabalhador merece ganhar bem. Isso é distribuição de renda. Né? Mas não, ganha muito, sei o quê. Né? A Jovem Pan fica falando isso, né? Que o petroleiro ganha muito. Não, a gente não tem que brigar para que o petroleiro ganhe menos, a gente tem que brigar para ganhar igual a eles. Ou melhor, meu. Eles, pelo menos, no serviço público, com exceções, é o serviço que menos pratica a mais-valia, a exploração. Vamos lá. Então, privatizaram, né? Logo no dia seguinte já mudaram a empresa de alimentação. Né? Era uma tal de Riga, né? Se via bife parmegiana, torta de frango, torta de carne, comida excelente. No outro dia já era omelete, ovo frito, ovo cozido, salsicha, linguiça, ovo mexido, chuchu, né? A comida caiu assim drasticamente a qualidade. Né? O PDV era o quê? Plano de demissão voluntária. Ou você vai no plano, né, que você recebe, se você pede demissão voluntária, você recebe uns 3, 4, 5 salários a mais, né, para tu sair com a rescisão gorda. Né? E se você não cai no PDV, é uma patifaria. Os caras vão te mandar embora do mesmo jeito. Então, né, o cara que sabia que não tinha proteção de ninguém, não era Aspone, né, assessor de P nenhuma, né, ele já caía na demissão voluntária, demitiu, né, em 5 anos, a Cosipa caiu de 30 mil para 5 mil funcionários. A prefeitura, a usina é tão grande, eu trabalho lá, é muito grande. É tão grande que ela tinha a prefeitura. Né? A prefeitura foi dizimada. Né? Tudo foi dizimado. Né? Os que sobraram foram sendo substituídos. Né? O cara ganhava 5, 7, 8 mil, como se fosse hoje, 10 mil, contratava por 2. De repente o Cosipano estava ganhando menos do que o cara da empreiteira. Né? Então esse é o resultado das privatizações. Tá? Qual é o resultado? O impacto econômico da Baixada Santista foi grande com a privatização. Por quê? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Né? Comércio quase quebrou na Baixada Santista, principalmente Santos, porque logo em seguida veio a privatização do Porto de Santos, né? O Porto de Santos, né? Os portuários também. Cosipano andava com aquele uniforme marrom, bonito, né? Que nem essa camisa minha aqui do Tchê, essa é maravilhosa. Né? E de repente não andava mais, ficou com vergonha, porque estava ganhando pouco. Né? Era o sonho de qualquer mãe ter a filha casada com o Cosipano. Né? Os portuários a mesma coisa, né? Os portuários que ganhavam bem, né? Aquele cara carrega, né? Tem fotos ali na Bolsa do Café em Santos, que foi inaugurada em 1922, cara com 5 sacos de 60 quilos na cabeça, é um monstro, né? E aí, o salário foi lá para baixo também, demissão a rodo, né? Hoje é contrato por dia de trabalho, né? O cara é associado do sindicato e trabalha por dia, não tem mais estabilidade, não tem mais coisa nenhuma. A mais-valia, né, a maximização do lucro. Né? E a Cosipa, que aconteceu? Fechou. Uma empresa que gerava mais de 100 mil empregos entre diretos e indiretos na Baixada, acabou, não tem mais, não funciona. Né? Os alto-fornos, uma pena, acabado. Né? Não conseguiu competir com o mercado internacional, porque queria ganhar muito lucro e o lucro não era suficiente para a Gula. Né? Vamos lá. Fernando Henrique surfou na onda do real. No governo Itamar, quem preparou o real? Luiz Carlos Mendonça de Barros,
Armínio Fraga e Pedro Malan, né? Eles são os pais do real, no governo Itamar Franco, né? Que acabou com a chaga da inflação, né? Porque teve plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado, um monte de plano do governo Sarney e nada deu jeito, né? Zélia Cardoso de Mello, que sequestrou a proposta no governo Collor, muita gente se matou, uma desgraça o governo Collor, né? E foi impeachmentado em 2 anos. E aí, na era FHC, né? Ele deu sequência às privatizações, né? Surfou na onda do real, né? Se tornou o pai do real, que não foi dele, né? Ele é um sociólogo, ele não sabe nada de economia, né? E ganhou a eleição folgada do Lula, né? O Lula, se eu não me engano, ele teve 23%, o Fernando Henrique ganhou com mais de 50%, né? Com a máquina pública do governo Itamar, né? Depois disso, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Porque ele foi orientado por quem? Ele é doutor em sociologia, orientado por nada mais nada menos que Florestan Fernandes, que é um dos maiores intelectuais marxistas do país, da história do país, né? Que é o pai de Florestan Fernandes Júnior, que trabalha no 247. Esse final de semana, fiquei até com inveja que o Florestan falou que foi numa passeata em 83 pelas diretas já, acompanhado do pai dele, que é o cara, eu sou fã do Florestan Fernandes, né? De Caio Prado Júnior. Quem é Caio Prado Júnior? Os maiores economistas do país, ele, Celso Furtado, são bicho, estava tudo no governo Jango quando veio a ditadura, né? Paulo Freire, esses caras estavam tudo no governo. Era um ministério quem tiver a oportunidade de ver o ministério de Jango lá, era só intelectuais que marcam a história do país. Vamos lá. FHC surfou na onda do real, ganhou a eleição, né? Diz para escrever, rasgar tudo que ele escreveu, né? Ele era de esquerda. Inclusive tem uma cisma, né, que ele não entrou no PT em 79, 80, ele ajudou, ele participou das reuniões, tudo, mas porque ele não aceitaria se sujeitar ao ex-presidente Lula, que era o fundador e era o líder. Lula tinha participado da greve da Vila Euclides, milhares de trabalhadores, mais de 30 dias de greve, Lula pegou cana, né? Depois o Romeu Tuma vai declarar que ele só não morreu porque o Romeu Tuma o protegeu, que a ordem era matar ele. E o Lula já estava na liderança. E aí o Fernando Henrique não aceitou entrar no PT e fundou, junto com o Mário Covas, com os intelectuais dos pianos, né, o PSDB em 1995. Né? E aí foi Franco Montoro, foi Mário Covas, foi um monte de gente lá. Né? Ele começa a privatizar. Né? E aí eu já na frente eu vou falar aqui, porque eu escrevi de cabeça, porque eu li esse livro, mas eu acompanhei a história, né? Então, em 98, né? Em 98, o Fernando Henrique se reelegeu, né? Ele comprou a eleição em 95, né? Teve um mensalão, que a Globo não falou, claro, ele era o príncipe, né? Ele era um tucano, ele já tinha se tornado neoliberal, ele estava servindo ao Deus Mercado, então não tinha denúncia, nunca teve uma denúncia contra a FHC. Tá? Mas vamos ver o que ele fez. Né? Aí a gente vai ver o que é corrupção. Né? Ele comprou o Congresso, né? Se reelegeu, né? Se reelegeu e tinha tanto poder aquisitivo econômico, né? O PSDB, o PFL, que hoje é o novo partido da Aliança Brasil, né? Já mudou, saiu de PFL para DEM, né? Porque tá sumindo o partido, assim como o PSDB. Veja, em 98, o FHC se reelegeu, o PSDB tinha 100 deputados, o PFL tinha mais 100, tinha um poderoso chamado Antônio Carlos Magalhães, né, da Bahia, que já era do regime militar, né, ministro das telecomunicações, apelidado de Malvadeza, que é avô do pai do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O Antônio Carlos Magalhães tinha um sonho muito grande de eleger seu filho presidente, Luiz Carlos Magalhães. Era bem cotado para suceder Fernando Henrique Cardoso, mas ele, um ano antes, parece que ele vai fazer uma corrida, sofre um infarto e morre novo, com menos de 50 anos. Né? Isso é uma tragédia para o Antônio Carlos Magalhães, que logo em seguida também faleceu. Né? Tinha saído um dos coronéis que mandava no Congresso. Ele, Sarney, esses caras, quando eles falavam, os caras tudo ficavam piando. Vamos lá. E aí, né, dá sequência às privatizações. Né? Ele se reelege com apoio
99% dos empresários, da mídia, todo mundo, né? É um banho, mas o Lula chega mais perto, né? O Lula já ganha, né, não é os 23%, é 32%, né? Mas o Lula segue a vida na oposição, né? E o Fernando Henrique se elegeu, né, com um real artificial. E aí ele teve que desvalorizar o real no dia seguinte, teve um prejuízo para a burguesia brasileira, porque o real estava parelho, 1 por 1, em relação ao dólar. Ele desvalorizou tanto que o cara comprou em Nova York, nos Estados Unidos, no inferno, em dólar. Então teve que pagar, o real desvalorizou, bicho, o bagulho subiu, a conta foi lá para a estratosfera, né? Então a burguesia achou que doía, né? E aí, vamos lá. Algumas privatizações que ele fez, né? A imigrantes, sistema Anchieta Imigrantes, é uma concessão, né? Veja bem, é uma concessão desde 97, se eu não me engano. Já vai para 25 anos, não é uma concessão. A Ecovias, que pegou a concessão, ela pagou a concessão com o BNDES, com o dinheiro do BNDES, e era assim que era feito, né? Recebeu 3 pistas, né? As 2 da Anchieta, construída na década de 40, a primeira Imigrante de 78, para construir a menor pista de todas, né? Com dinheiro financiado do BNDES, e cobra um dos pedágios por quilômetro rodado mais caros do planeta, né? Se não o mais caro do planeta por quilômetro rodado, né? Isso já há 25 anos, porque é renovado, era 10, foi para 20, agora vai para 2060, né? Porque rola pouquinho. Ela teve que devolver recentemente, a Ecovias, 650 milhões de desvio de corrupção, um acordo leniense com o Ministério Público. Mas chamaram algum governador tucano para conversar? Nenhum. Nem um café foi tomar no Ministério Público. Ninguém sabe o que foi, né? Vamos lá. O Banerjee, olha, eu não vou falar muitos, tanto escândalo. O Banerjee, né, que era o Banco de Minas, o Banerjee, ele foi saneado, o Banespa também foi saneado, né? O Banerjee foi saneado, custou 3,3 bilhões e foi privatizado. O governo saneou com o nosso dinheiro, privatizou com o dinheiro do BNDES, os acionistas compraram, né, por 300 milhões. Né? 3 bilhões e vendeu por 300. Né? A Ecovias não. Aí vem o bicho, vem a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce, ela foi privatizada quase no final do governo FHC. Ela tinha a Zizab Saber, né, que era da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um dos maiores cientistas brasileiros já falecido, calculava em média, no mínimo, que a Vale do Rio Doce valia 100 bilhões de dólares. Né? A Vale do Rio Doce, só de vagões, ela tinha 50 mil vagões para transportar minério de ferro. Ela tem a maior reserva de minério de ferro do mundo. Né? É um negócio que só a Petrobras é maior. Né? Mas ela emparelha. Um sonho que seria, o Brasil seria um país de primeiro mundo, é você juntar a Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Eletrobras. Uma grande empresa de minério de ferro com energia, né? Seria uma potência maior, nem Elon Musk com Bill Gates, nada chegaria perto de todos eles juntos. Né? Mas, né, como a privataria tucana, as ratazanas no Brasil são muito grandes, né? Os caras vendem tudo. Né? Ela foi vendida, mais de 100 bilhões, ela foi vendida por 3,3 bilhões. Né? De 100 por 3. Né? E no mesmo ano, o faturamento dela foi quase 15 bilhões. Então o cara pegou dinheiro do BNDES, comprou a empresa, né, para ele, tirou do povo, né, e faturou ainda mais 15 bilhões só no ano. Esse ano, o ano passado, ela faturou 27 bilhões. Fora que deixou de aplicar, também veio os PDV, né, demissão, a falta de investimento, a acidente de Brumadinho, de Mariana, tudo veio depois da privatização, porque sucatia todo o investimento na manutenção, né? E aí deixa a merda acontecer. Quem foi preso? Ninguém, porque os caras têm dinheiro. Né? O Michel Foucault que fala, né, em Vigiar e Punir, que toda vez que você tem um sistema de justiça maior ou igual ao do Estado,
você não vai preso, porque você tem potência. Se você tiver um advogado de porta de cadeia, meu irmão, esquece, né? O desemprego, né, foi a estratosfera, né? Privatizando, vai demitindo, né? Na Cozipa, por exemplo, o cara chegou a... Teve torneiro mecânico, chegou a fazer serviço de torneiro mecânico, caldeireiro, encanador, para não poder ser mandado embora, né? Então, maximização do lucro, espoliação do trabalhador, né? Entra uma crise, o Brasil entra em crise, né? O Fernando Henrique gera desemprego. O governo dele, em 8 anos, para você ter ideia, porque depois eu vou gravar sobre o governo do Lula, né? O governo do Fernando Henrique, em 8 anos, gerou 800 mil empregos, mais milhões de desempregados e quebrou a classe média, né? Quebrou grande parte da classe média B, né? Por quê? Porque eram os trabalhadores das estatais que foram demitidos, né? E depois nunca mais conquistaram um espaço de emprego, né? Tão bom como tinha naquela época, né? Vamos lá. Fora isso, o Fernando Henrique abriu espaço para terceirização da atividade meio, né? E atividade afim, Paulo Guedes acabou agora, né? Então, hoje, o cara pode montar empresa de aplicativo para contratar médico por aplicativo. A pessoa vai lá, chama no aplicativo um médico, ele vem, consulta em casa, recebe uma mixaria que nem o Uber e acabou, né? Não tem vínculo de carteira, não tem nada. Espero que o Lula recupere a autonomia disso aí, né? E aí tem o esquema das telecomunicações, né? E quem é os caras que comandam tudo isso, né? O Mr. Big, o Ricardo Salles de Oliveira, né? Que assessora Luiz Carlos Mendonça de Barros, que tem o chefe da quadrilha, que é José Serra, e FHC fica muito rico, bem obrigado, né? No livro diz que quando ele entrou em 95, na presidência da República, ele declarava um patrimônio de 1 milhão. Quando ele saiu em 2002, 50 milhões. Fernando Henrique foi conversar com o Ministério Público, nem passou perto, né? O Lula foi preso pelo triplex. Fernando Henrique tem apartamento em Paris, né? É sócio em fazendas de gado, né? O apartamento dele em Jardins tem 400 e poucos metros quadrados. O triplex tinha 30 metros, não tinha documento e o Lula foi preso. Mas Fernando Henrique nunca chegou perto da delegacia, né? As telecomunicações, né, que eles se gabam muito, agora todo mundo tem telefone. Não, meu, porque foi justamente na época que entrou o celular, né? O celular entrou na tecnologia, não tinha antes, né? Então o país tinha um problema sério de telecomunicações, né? Só tinha telefone, e o telefone era vendido porque o telefone era seu. Depois da privatização, você vendia o teu telefone, tua linha, valia 3, 4 mil reais, né? Depois da privatização, você perdeu e não recebeu nada, né? E o telefone passou para as grandes empresas aí que comandam o mercado de telefonia celular, que depois abriu a banda larga, né? E a telefonia que prometia, inclusive, um orelhão em cada esquina. Procura se você acha o orelhão, né? E as contas de telefone celular são uma das contas mais caras do mundo, tá? No Brasil. O Gessé Souza, outro dia, deu entrevista, ele falou, eu pago o mesmo preço que eu pago do celular aqui, eu pago na Alemanha. A diferença é que o salário dos alemães são muito maior e o celular do alemão, ele liga para qualquer lugar do mundo gratuitamente. No Brasil, os caras ficam se gabando, porque você pode ligar para qualquer lugar do Brasil. Mesmo assim, o serviço é muito ruim, porque satélites contratado, né, de muito antigo e, portanto, ineficiente, né? Por isso que a telefonia dá tanto problema no Brasil, né? O que Fernando Henrique fez na educação? Nada. Para não dizer que ele fez alguma coisa, ele fez o Fundef, né? Que antes do FHC, o Estado não tinha dever de garantir acesso à educação, né? Então, ele garantiu acesso dos 7 aos 14 anos, né? Era dever do Estado. Dos 7. Depois o Lula vai dizer que a educação no Fundeb do Lula é dos 0 aos 17. Né? O Estado tem que bancar, né? Até o ensino fundamental 2 da prefeitura e no ensino médio, né, o Estado. É dever. Né? Deixa eu desligar, porque já está acabando e eu vou entrar no próximo, na segunda etapa dessa resenha toda.